Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gleison e trabalharemos na disciplina Eletromagnetismo. Peço que as nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. A nossa disciplina está dividida em 3 partes: eletroestática, eletromagnetismo e transformadores. Não é uma disciplina difícil, só precisa ser bem entendida. E eu estou aqui para ajudá-los. Peço que leiam a apostila e levem o curso com seriedade, ok? Então vamos começar. Inicialmente, vamos falar do conceito de carga elétrica. Carga elétrica são as partículas que compõem o átomo, podendo ser classificadas como prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Essas cargas proporcionam uma força análoga à força gravitacional entre os corpos, que pode ser de atração e repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem e de sinais diferentes se atraem, como podemos ver na figura. Então, as cargas elétricas fazem parte da constituição do átomo. Elas podem ser cargas positivas, são denominadas prótons, e cargas negativas são denominadas elétrons. Entre essas cargas existe uma força que depende de qual carga é predominante no corpo. A tendência é que as cargas elétricas de mesmo sinal tenham o comportamento de repelir, e as cargas elétricas de sinais opostos têm o comportamento de se atrair. Eletricamente, um corpo pode estar neutro ou não eletrizado. Se for eletrizado, pode ser eletrizado positivamente e negativamente. Em um corpo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, ele está em equilíbrio. Não existe nenhuma carga que se destaca predominantemente. Em um corpo eletricamente positivo, a quantidade de elétrons é menor que a quantidade de prótons. Existe uma predominância de cargas positivas. E por fim, um corpo eletricamente negativo, a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Existe uma predominância de cargas negativas no corpo. Resumindo, neutro, existe um equilíbrio entre as cargas elétricas. Positivo, maior quantidade de cargas, quantidade de prótons em relação a elétrons, e eletricamente negativo, maior quantidade de elétrons e menor quantidade de prótons. Após o conceito de carga elétrica, vamos abordar 2 conceitos importantes para o estudo do eletromagnetismo: materiais condutores e isolantes. Em determinados sólidos, os elétrons das camadas mais externas não permanecem ligados a seus respectivos átomos, por possuírem uma força de ligação entre si muito pequeno. Portanto, adquirem liberdade de se movimentar no interior do sólido. Esses elétrons são denominados elétrons livres, e os sólidos que possuem esses elétrons são condutores de eletricidade, pois permitem que a carga elétrica seja transportada através deles. Como exemplo desse material, pode ser citado os metais em sua variedade. Já ao contrário dos condutores, existem sólidos os quais elétrons estão firmemente ligados aos respectivos átomos. Isto é, essas substâncias não possuem ou possuem poucos elétrons livres. Portanto, não será possível o deslocamento de cargas elétricas através desses corpos, que são denominados isolantes elétricos ou dielétricos. Por exemplo, a porcelana e a borracha. São conceitos simples, mas de grande importância na física quando se estuda eletricidade. Agora vamos falar dos tipos de eletrização. Eletrização é um processo pelo qual um corpo fica eletrizado, adquire carga elétrica. Esse processo pode ocorrer de 3 maneiras diferentes: eletrização por atrito, eletrização por indução e eletrização por contato. Inicialmente, vamos falar sobre a eletrização por atrito. Atritando um corpo no outro, existe uma transferência de elétrons entre eles. O corpo que perde elétrons fica eletricamente positivo e o corpo que ganha elétrons fica eletricamente negativo. Então,
Na eletrização por atrito, sempre um corpo fica eletricamente positivo e outro corpo fica eletricamente negativo. Na eletrização por indução, ao aproximar um corpo eletricamente positivo de um condutor não eletrizado, apoiado em um suporte isolante, pode-se observar que os elétrons livres existentes em grande quantidade no condutor são atraídos pela carga positiva do corpo. Esse é um processo não permanente, pois ao se aproximar um corpo eletrizado positivamente ou negativamente de um corpo isolado, as cargas se distribuem, mas quando retirado, as cargas voltam à distribuição anterior. E por último, vamos falar da eletrização por contato. Um corpo eletrizado positivamente e um condutor não eletrizado. Ao feito um contato físico entre esses dois corpos, ou ser ligado um fio entre as cargas tendem a se distribuir. Com isso, o corpo inicialmente neutro fica carregado positivamente. Nesse tipo de eletrização, a polaridade da carga dos dois corpos será igual, uma vez que é realizado o contato físico entre os dois corpos. Com o contato, os elétrons serão distribuídos e a tendência é o equilíbrio eletrostático. Agora vamos abordar a lei de Coulomb. Bom, depois de serem expostos os conceitos carga elétrica, material isolante e condutores e os tipos de eletrização, vamos falar um pouco do cálculo da força que é criada entre as duas cargas eletricamente carregadas e sua aplicação, a lei de Coulomb. Essa lei foi formulada por Jacques Augustin Coulomb, referente às forças de interação, atração e repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, com dimensão e massa desprezível. Lembrando que, pelo princípio de atração e repulsão, cargas com sinais opostos são atraídos e cargas com sinais iguais são repelidas. O que a lei de Coulomb enuncia é que a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa, como podemos ver na forma. Na forma existe uma constante, que é a constante de Coulomb, que será utilizada nos cálculos. Essa constante vale Q0 igual 8,999 vezes 10 elevado a 9 newtons por metros quadrados dividido por Coulomb ao quadrado. Mas a tendência é arredondar esse valor para 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Um exemplo de aplicação da lei de Coulomb. Bom, duas partículas de carga Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Como eu falei, sendo a constante, essa constante é sempre usada na lei de Coulomb, que é 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Esse exercício propõe o cálculo da intensidade da força de interação entre essas duas cargas em newton. Então, inicialmente a gente tem a fórmula. Então, a força é igual a constante vezes o produto, a multiplicação da carga Q1 vezes com a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então, inicialmente a gente tem a constante. A constante é 9 vezes 10 a nona. A multiplicação com as duas cargas. Então, a carga Q1, a gente sabe que é 4 vezes 10 a menos 16. E a carga Q2, a gente sabe que é 6 vezes 10 a menos 16. Vou dividir isso tudo aí pela distância no vácuo ao quadrado. Qual a distância que o exercício me deu? 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Então, substituindo os dados na fórmula, na parte de cima eu vou ter 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 16, vezes 6 vezes 10 a menos 16. Fazendo a parte de álgebra, eu terei 216 vezes 10 a menos 26.
Na parte inferior da minha equaçãozinha, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 9 elevado a 2. Então, eu vou ter 216 vezes 10 a menos 23 dividido por 9 vezes 10 a menos 18. Fazendo a parte algébrica, essa equação vai ter o resultado de 2 vezes 0,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Ok? Nesse ponto da aula, iremos abordar o conceito de campo elétrico e suas particularidades. Como vocês podem ver na figura, um campo elétrico gera um campo de força ao redor da carga elétrica, influenciando eletricamente os arredores. Essa influência é caracterizada por vetores que definem a intensidade, direção e sentido do campo de força, chamado campo elétrico. Um campo elétrico é nada mais que um campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, ou por sistemas dela em uma região. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, por isso fica perfeitamente definida pela intensidade, direção e sentido. Intensidade seria o valor numérico, a direção e o sentido seriam onde ela é aplicada e como se espalha na região. Vamos estudar agora o cálculo da intensidade de um campo elétrico. A intensidade é calculada pela divisão da força elétrica pela carga elétrica. Então, para descobrirmos o valor do campo elétrico, sua intensidade, podemos dividir o valor da força elétrica aplicada na carga pelo próprio valor da carga elétrica. Posteriormente, iremos fazer um exercício para se familiarizarem com a fórmula e seus componentes. Como já falamos, a carga elétrica cria pontos de influência ao seu redor. Esses pontos de influência são as linhas de campo. Essas linhas de campo, em uma carga elétrica positiva, tem um sentido de afastamento e na carga elétrica negativa tem um sentido de aproximação. É extremamente importante guardar esses conceitos. Em cargas positivas, as linhas de campo sempre estão se afastando, saindo da carga elétrica. Em cargas negativas, as linhas de campo sempre estão entrando, se aproximando da carga elétrica. No próximo slide, vamos fazer um exemplo numérico, e vocês irão absorver melhor esse conceito. Bom, nesse exemplo, a gente vai determinar as características de um campo elétrico cuja carga de prova é igual a menos 6 milicoulomb. Esse mili é uma notação física, uma notação matemática que a gente utiliza muito física, corresponde a 10 elevado a menos 6. Então, essa carga é sujeita a uma força cuja intensidade são 12 newtons. Então, eu coloquei uma nota aí para vocês que o mili corresponde a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Então, como eu costumo falar para meus alunos, a parte principal da resolução de exercícios de física é você fazer a separação dos dados. Então, por isso que eu coloquei essa resolução, que é interessante somente para mostrar essa metodologia. Então, você tem a carga, que o valor numérico dela é menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Você tem a força, que é 12 newtons, e você quer calcular o valor numérico do campo elétrico. Então, a aplicação direta da fórmula, o campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Então, o campo elétrico, a força, a gente vai nos dados nossos aqui, a gente vê que são 12 newtons, dividido pela carga. A carga, ela está com valor negativo, não tem problema. A gente vai fazer isso e vai explicar o porquê que essa carga está com valor negativo. Então, eu faço a divisão de 12 por 6, menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu vou ter o resultado, né, de menos 2 vezes 10 a 6 newton por coulomb. Ou, em modo, esse resultado, 2 vezes 10 a menos 6 newton por coulomb. Por que essa carga, esse campo elétrico está com valor negativo? Como eu falei, cargas elétricas com predominância de elétrons, com excesso de elétrons, são cargas negativas. Cargas elétricas com falta de elétrons, elas são cargas positivas. No exercício, a gente tem a carga de prova que é menos 6 vezes 10
a menos 6 coulomb. Então a carga ela é negativa. Então esse resultado numérico, sendo negativo, ele denota para mim, ele mostra para mim que o campo elétrico está se aproximando dessa carga. Se o resultado fosse positivo, o campo elétrico estaria se afastando dessa carga, como diante de conceitos apresentados no slide anterior. Ok? Bom, exercício tranquilo, né? Então, qualquer dúvida, é só passar lá no fórum. Agora vamos estudar o conceito de potencial elétrico. Com relação a um campo elétrico, interessa-nos a capacidade de realizar trabalho associado ao campo em si, dependente do valor da carga Q colocada nesse ponto. O potencial elétrico nada mais é do que a capacidade que um corpo tem de atrair ou repelir outras cargas elétricas. Esse conceito de atração e repulsão e o trabalho realizado ou sofrido pelo corpo. Para finalizar a aula, vamos fazer um exemplo que aborda todos os pontos da aula. Peço que prestem atenção e qualquer dúvida posto no fórum de dúvidas. Esse exercício vai ser um resumo da aula e sua recapitulação dos pontos abordados. Então vamos lá. Considere uma carga Q negativa de menos 3 milicoulomb, fixa num ponto O no espaço. Os pontos A, B e C distam respectivamente 1 metro, 3 metros e 6 metros de O. A carga está colocada no vácuo, onde a constante, como eu já falei, é igual a 9 vezes 10 a nona newton-metros quadrados por coulomb quadrado. Pede-se calcular e representar o vetor campo elétrico em B, qual o potencial eletrostático em B e qual a energia potencial de uma partícula de carga Q igual a menos 5 milicoulombs. Bom, nesse slide fiz a representação gráfica do problema proposto e tomei nota dos dados para facilitar a resolução. Em todos os exercícios nessa área de exatas, aconselho sempre a separar um local no cantinho para anotar os dados, facilitando a visualização dos dados e tornar a resolução mais rápida. Ok, inicialmente eu vou mostrar para vocês esse slide 15. Eu fiz a distribuição, que é o esquema do nosso problema. Então, eu tenho uma carga O, essa carga O ela é negativa, então a carga O é menor que zero. Essa carga negativa, ela exerce uma influência nessa região. E nessa região eu tenho 3 pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Como eu falei, é extremamente importante você analisar e colocar os dados no cantinho da sua prova, no cantinho do seu caderno. Então, a carga, inicialmente Q, ela tem o valor negativa de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O Qzinho, que é a segunda carga que está no exercício, ela tem o valor de menos 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. A distância de O a A é 1 metro. A distância de O a B são 3 metros. E a distância de O a C são 6 metros. Bom, inicialmente a gente vai calcular e representar o valor campo elétrico em B. Então, como eu falei, à direita, no cantinho aí, tem os dados. O que a gente vai fazer? Substituição dos valores, ok? Então, o vetor campo elétrico é calculado por, como eu falei para vocês, vetor campo elétrico, que é a constante, vezes a divisãozinha aí entre a carga e a distância ao quadrado. Então, eu quero calcular o campo elétrico em B. Calculando o campo elétrico em B, fazendo a substituição na forma, eu vou ter que o K é uma constante minha, constante de Coulomb, então 9 vezes 10 a nona. Fiz a substituição, está tranquilo. Depois, faça a divisão. Eu tenho esse quociente aí entre a carga. A gente vai lá nos dados. Qual o valor da carga? Ela é negativa no valor de 3 vezes 10 a menos 6, ok? Então, 3 vezes 10 a menos 6. Dividido. Qual a distância entre o ponto O
que é o ponto onde está a carga, e o ponto B. Então a gente vai lá nos dados de novo, a gente descobre que a distância entre o ponto O e o ponto B são 3 metros, ok? Fazendo a parte algébrica aí, então eu vou ter 9 vezes 10 a nona, vezes negativo, como eu falei, por quê? Por que negativo? No exercício, me passou que a carga é negativa, vezes menos 3 vezes 10 a 6, dividido pela distância, que é 3 ao quadrado. Fazendo a parte algébrica, eu vou ter 3 vezes 10 a 3 newton por coulomb, que é a unidade de carga, campo elétrico no meu sistema, ok? Uma nota embaixo que é justamente relacionada à carga, entendeu? Por ela ser negativa. Então, como a carga elétrica é negativa, Q é menor que zero, então ele gera um campo de aproximação, que aponta no sentido da própria carga, como eu coloquei na figura ao lado. Então, Q ele é negativo. Então, o campo elétrico em B, como pediu para ser calculado, ele aponta em direção a Q. Se o campo elétrico fosse positivo, como eu falei, ele apontaria na direção oposta, no sentido de afastamento a Q, ok? Vamos para a segunda parte, a segunda questãozinha, o segundo item da questão. Então, qual é o potencial eletrostático em B? Falei para vocês, como é que você faz o cálculo do potencial eletrostático, que é o potencial elétrico. É a mesma coisa, potencial eletrostático, potencial elétrico, é a mesma definição. Pela formulinha, coloquei os dados à direita, como eu espero que vocês façam. Então, todos os dados que eu coloquei no item anterior estão nesse. Então, o potencial em B vai ser a constante nossa lá, que é a constante de Coulomb, que é 9 vezes 10 a nona, como eu tinha falado para vocês, vezes a divisão entre a carga e a distância em B. Então, fazendo a substituição, vai ser similar ao item anterior. Então, você tem a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes essa divisãozinha aí, que eu tenho, foi dado no exercício e está à direita aí no cantinho, você tem que é negativo, menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela a distância de Q a B, que está no cantinho à direita, que tem o valor numérico de 3. Eu faço a divisão, fazendo a parte algébrica, eu vou ter o resultado de que V em B, que é o potencial eletrostático em B, que é a mesma coisa do potencial elétrico em B, é igual valor negativo, porque a carga é negativa, de 9 vezes 10 a terceira volts. Vocês vão ver na apostila, a unidade de potência elétrica, a mesma coisa de potencial eletrostático, é volts. Bom, quando a energia potencial de uma partícula de Q é igual a menos, esse Nzinho aí, ele corresponde para mim a 10 a menos 9. Então, o Qzinho, então você tem o Q, que é a partícula grande que estava lá no sistema. Nesse item, a gente vai colocar outro Q, o Qzinho, justamente para diferenciar. Esse Qzinho, eu vou calcular a energia potencial quando eu insiro esse Qzinho no sistema. Como é que eu faço o cálculo disso? Mesma coisa. Então, eu parto da fórmula. A energia potencial vai ser calculada, como apresentado por vocês o conceito, a fórmula nos slides passados, pela constante. Então, a energia potencial vai ser a constante vezes a multiplicação das duas cargas. Então, eu tenho duas cargas no meu sistema. Então, a carga que vale negativa, que vale menos 3 vezes 10, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a segunda carga, Qzinho, que foi colocada aí, que foi colocado no meu sistema, que inicialmente não estava, mas foi colocado no meu sistema pelo item, que é menos 3 vezes 10 a menos 9. E faço a divisão disso pela distância. Qual distância que eu vou colocar no meu sistema? A distância entre O e C, que é a carga minha, a posição onde está a carga Qzão, que é a posição onde está essa carga, com o ponto C. Então, vamos fazer a parte algébrica. Substituição de fórmula. Substituição dos dados na fórmula. Então, a energia potencial vai ser o Q? Q0, que é a constante minha, constante
eletrostático, que é sempre 9 vezes 10 a nona, vezes. Qual o valor de Qzão? Qzão é lembra na figura, a carga maior, certo? A carga fixa. Qual o valor dele? Menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Tem o Qzinho, que é negativa também, como falei. Esse Nzinho aí denota para mim, esse Nzinho na parte matemática, que é utilizado em física, ele corresponde a 10 a menos 9. Então, eu tenho Qzinho, que é menos 5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, eu tenho aí as duas cargas, ok? Menos 3 vezes 10 a menos 6, que multiplica Qzinho, que é menos 5 vezes 10 a menos 9. A multiplicação, tudo isso aí, eu vou dividir pela distância. Mas qual distância é essa? É justamente a distância entre Q, que está no ponto O, então a distância entre Qzão e C. Essa distância foi dada no meu exercício, que tem um valor numérico de 6. Fazendo a parte algébrica aí, eu vou ter toda essa multiplicação em cima, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 a menos 9. Fazendo isso aí, vai me retornar um resultado de 135 vezes 10 a menos 6, ok? Então, essa parte matemática, fazendo essa algébrica, essa resolução algébrica aí. Eu vou fazer isso, dividir isso por 6, que é a distância entre Qzão e o meu ponto C, ok? Fazendo de novo essa parte algébrica, 135 vezes 10 a menos 6 dividido por 6 vai me retornar essa quantia, 2,3 vezes 10 a menos 5 joule. Então, a energia potencial, ela me transparece, a unidade de energia potencial é joule, por ser denotado a energia no meu sistema. Então, eu peço a vocês que se atentem em relação, inicialmente, leiam com mais calma isso na apostila. Qualquer dúvida em relação a esse exercício é primordial, porque ele resume o conceito dessa aula. Todo o conteúdo dessa aula é resumido nesse exercício. Qualquer dúvida, postem no fórum de dúvidas. E se atentem justamente ao que eu falei, a separar os dados. Então, eu tenho os dados, inicialmente interprete esses dados e coloque no cantinho para ter uma rapidez na resolução e vocês não se atrapalharem. Então, eu estou no meio da equação, resolvendo substituição, ali eu posso pegar um dado pensando que é outro, ok? Bom, conclusão do exercício, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, qualquer dúvida posta no fórum de dúvidas. A apostila do curso está disponível e farei algumas listas de exercícios para vocês treinarem, ok? Algumas questões serão com resolução e outras apenas com o gabarito final. Na próxima aula, iremos trabalhar com o conceito de magnetismo. Até a próxima.